Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Que esse mês, essa reta final, de julho seja muito, muito abençoado. Lembre-se que você é curado, curando, abençoado, abençoando. Você dá e você recebe. Você semeia e aí você colhe. Você serve e é servido. Disse Jesus, maior é o que serve. Algumas pessoas carregam no seu coração uma chama que queima, não no sentido bom, mas no sentido que faz mal, que machuca, que arde, que dói. A vida de algumas pessoas está igual aquelas tempestades no mar que a Bíblia fala. Uma tempestade, o barco afundando, um desespero. E eu vou dizer por quê. Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois, pagou a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu a tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. É isso aí, gente. Posso afirmar que a vida de algumas pessoas é como esse barco. Está afundando, está sendo violentamente atacado por tempestades, por vendavais, todo mundo com medo. Por quê? Porque o Jonas decidiu ir para um lado quando era para ir para o outro. O livro de Jonas, está aqui na minha mão, tem 4 capítulos. 1, 2, 3 páginas. 4 capítulos aqui na minha Bíblia. É só isso. O que mais você sabe sobre Jonas? Só isso. Daqui a pouco ele vai ser engolido pelo peixe, daqui a pouco ele acaba indo pregar em Nínive e a história termina. O Jonas deve ter feito muita coisa na vida, deve ter vivido muitos e muitos anos. Aliás, se eu não me engano, a Bíblia só menciona lá em Reis, na época de Jeroboão, o Jonas lá, filho de Amitai, mas uma vez só, e você nem sabe disso, só lembra dessa parte aqui. Por quê? Porque essa é a parte que importa. Foi para isso que ele nasceu. E você, nasceu para o quê? Algumas pessoas estão vivendo esse momento de barco afundando, tempestade, reboliços, uma bagunça, e estão no porão, lá embaixo, no fundo, dormindo um sono profundo, o sono da morte, o sono da negligência, o sono da destruição. Acorda! Desperta! Por que a vida de algumas pessoas está essa tempestade toda? Porque ele nasceu para um propósito e está caminhando para outro. Imagine você se Jesus nasce lá da Virgem Maria, é criado pelo seu pai José, pela sua mãe Maria, ao lado de alguns dos seus irmãos, cresce, se torna um adulto e decide seguir a carreira de carpinteiro e não de missionário, não de pregador. O que Jesus estaria fazendo de errado se ele fosse um excelente carpinteiro? Peraí, Jesus? Mas Jesus não veio a esse mundo para ser carpinteiro, ele veio para salvar a humanidade. Então, ele poderia ter sido o melhor carpinteiro que essa terra já viu, sido um excelente profissional, um homem justo, um homem correto. Podia ter sido um excelente pai de família, podia ter sido um homem exemplar, um excelente profissional, um excelente homem. Mas quando eu falo Jesus, não, mas Jesus não veio para isso. Ele não veio para ser um pastor de ovelhas. Quem veio para ser pastor de ovelhas? A esposa de Jacó, a Raquel. Outros que Davi por um tempo foi. Para que Jesus veio? Já pensou se Jesus decide ser só um carpinteiro? Só um pastor de ovelhas? Talvez um cobrador de impostos? Tenho certeza que ele seria um excelente profissional
e um homem honrado, justo, muito correto. Mas espera aí, mas Jesus não veio para isso. Nem você veio para algumas coisas e às vezes ainda não percebeu. E não percebeu por quê? Porque está dormindo sono no porão. Está lá no fundo do fundo e não me acorda nem a pau. É impressionante como algumas pessoas, na hora que ela mais precisa orar, é justamente quando ela está dormindo, não quer orar de jeito nenhum. Quando ela mais precisa estar na igreja, vir à igreja, é justamente quando ela não aparece. É justamente quando ela não está. Tem decisões importantes na vida, tem momentos ali que são divisores de água na vida. É a hora que a pessoa mais precisava estar ali. Mais do que nunca eu tenho que ir para a igreja. Mais do que nunca eu tenho que orar. Mais do que nunca. É justamente nessa hora que ela vai dormir. O sono da preguiça, o sono da negligência, o sono da morte. Se você nasceu para pregar o evangelho, vai pregar. Jeremias, diz o Senhor aqui para Jeremias assim. Jeremias capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda estou muito jovem. O Senhor disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Veja, o Senhor estendeu as mãos, tocou a boca dele e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e plantar. Você nasceu para isso, Jeremias. Você nasceu para isso, Jonas. Jonas deve ter feito muita coisa na vida, mas me parece que nasceu só para isso aqui. E não é pouco, porque aquela cidade de Nínive foi salva pela pregação de Jonas. Se você vai no capítulo 3, você vai ver isso. A cidade de Nínive, o rei, os auxiliares do rei, os conselheiros, as autoridades do reino e todo o povo, até os animais, vestidos com pano de saco em sinal de humilhação e em jejum, sem comer, sem beber nem água, em sinal de humilhação. E o Senhor salvou toda a cidade de Nínive. Era para ser outra Sodoma e Gomorra, mas não foi. Não foi porque Jonas pregou. O que mais que Jonas fez nessa vida? Eu não sei, não. Mas isso aqui eu sei. Por que o coração de algumas pessoas dói, arde, é uma dor atrás da outra? Por causa disso aqui. Jeremias 20, versículo 9. Se eu digo, não o mencionarei e nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais. Algumas pessoas estão exaustas, cansadas e sendo machucadas por esse fogo, porque estão se recusando a fazer aquilo que Deus as criou para fazer. Quando eu digo não vou pregar mais, como não vai se você nasceu para isso? Quando eu digo não mencionarei mais nada a respeito do Senhor, como assim? Pode não ir, pode não pregar, mas o meu coração, disse Jeremias, ele ardia como fogo. Queimava como fogo. Doía. Olha, só de encostar em algo quente já dói, já machuca. Imagina fogo queimando o coração. Que dor. E muitas pessoas estão assim, nesse, sabe, esse ardido, né? Esse fogo ardendo, se queimando, se machucando, exaustas. Por quê? Lutando contra a vontade de Deus. Não. Chega. É para ir para Nínive? Ok. É para pregar? Ok. Entre outras coisas. Eu me lembrava e testemunhava a igreja domingo passado. Eu peguei uma foto de um dos nossos obreiros, que é um evangelista nato. Para mim, não tenho dúvidas que nasceu com esse talento do Espírito Santo. E ele chegou na porta do hospital, ali na entrada da emergência, no sábado de manhã. Estava ele e mais alguns evangelistas. E rapidamente ele juntou perto dele ali algumas pessoas. E de alguma forma evangelizando, pregando. Alguém tirou uma foto
nós postamos essa foto, ele está de mãos dadas com 5, 6 pessoas ali na porta do hospital fazendo uma oração. E eu mostrei essa foto no projetor da igreja no domingo passado. E falei, olha, se esse obreiro, se esse evangelista não tivesse feito isso aqui, essas pessoas não teriam sido abençoadas como foram. Porque as palavras dele, com certeza, fizeram muita diferença na vida espiritual delas. Com certeza, algumas situações ali foram definidas não pelo médico do hospital, mas pelo evangelista da oração. Mas você, falei para ele, como exemplo a toda a igreja, se você está fazendo outra coisa, é como se Jesus estivesse só fazendo carpintaria. Você pode fazer outra coisa, mas nasceu para quê? Pense nisso e faz o que você tem que fazer. Para finalizar, Lucas 4:38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, doente, acamada, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Se você me perguntar qualquer coisa sobre a vida da sogra de Pedro, eu vou dizer, só sei isso aqui. Só que isso aqui está registrado no livro eterno. Essa mulher parece-me ter nascido para isso. O quê? Serviu. O que ela serviu? Nem fala. Se foi um bolo, um pão, um copo d'água, um suco, um chá. Ela estava doente, acamada, e isso a impedia de servir. Mas quando Jesus a curou, imediatamente ela se levantou e foi servir. É isso que a Bíblia fala sobre ela. Será que ela nasceu só para isso? Só não. Só não. Isso é tão importante, foi tão importante que está registrado no livro eterno. Quem diria que uma mulher ia preparar, sei lá, se foi um pão, um bolo, um copo de suco, ali aos discípulos e servos de Jesus, a Jesus, um prato de comida, não sei. E essa atitude dela ia parar no livro eterno, das palavras eternas. Tá vendo? Uns vão vir para esse livro eterno, seu registro será eterno, só para servir um copo de água a um profeta, como ela fez. Uns vão passar a vassoura na porta da igreja e vão ser lembradas eternamente. Eu, por exemplo, quando chego na porta da igreja domingo de manhã, a porta da igreja não está limpa. As folhas das árvores caíram na calçada, como é domingo de manhã, às vezes a pessoa passou na madrugada e jogou lata de bebida, garrafa de bebida e outras sujeiras. Só de alguém lá, uma vassoura, uma pá, e limpar ali para quando os irmãos chegarem perto das 9 da manhã a igreja está limpa, talvez seja essa mulher aqui e essa obra fica aí pela eternidade. Eu não sei o que você foi chamado para fazer, mas eu sei que o teu coração está ardendo, não é de hoje. E talvez a tua vida está aí afundando e a resposta está aqui. Levante-se e vai servir a Jesus. Em nome dele. Senhor, eu consagro essas pessoas e essa mensagem para que ela continue falando aos corações, para que ela continue abençoando as pessoas e dando a direção, ensinando o que fazer. Eu não sei se a obra dessa pessoa vai ser como a sogra de Pedro ali, servir uma refeição, fazer algo pelos discípulos, por Jesus, se vai ser como o Jonas, entrar numa cidade, percorrer a cidade inteira, gritando a mensagem do Senhor. Se vai ser como a de Jeremias, que teve que lutar contra reis e autoridades, chegou a sofrer, foi preso, mas ele fez o que tinha de fazer. Ou se vai ser como a de Moisés, que durou mais de 40 anos. Se vai ser como a de Davi, o rei que passou o seu trono para Jesus, um conquistador. O próprio Deus diz que nas mãos dele tinha muito sangue, porque ele nasceu para batalhas.
e batalhou bem, cumpriu o propósito dele. Obrigado, Deus. Qual é o meu? Qual é o dela? Continue falando, Espírito Santo, e cure os doentes e que eles se levantem. Em nome de Jesus. A sogra de Pedro, acamada, não podia fazer nada, mas curada fez. Que a doença não te atrapalhe mais. Levante-se, seja curado, levante-se e vai fazer a obra do Senhor. Um grande abraço. Graça e paz.